de nós. A palavra do Senhor diz: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Tem um autor que diz que mãe é o amor que fica quando tudo passa. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. George Washington, presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente dos Estados Unidos, ele disse: minha mãe foi a mulher mais bela que jamais conheci. Tudo que sou, devo à minha mãe. Atribuo todos os meus sucessos nesta vida ao ensino espiritual, ao ensino moral, ao ensino intelectual, ao ensino físico que recebi dela. Tem um ator que muitas pessoas conheceram, Chuck Norris, que fez muitos filmes. Hoje ele é um pastor. Ele disse: minha mãe orou por mim a vida toda. E agora ela está completando 100 anos. E ela continua orando por mim. Eu queria que nós continuássemos a leitura de Lucas 1, de 5 a 13, por favor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abadias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Meus irmãos, a Bíblia nos fala de diversas mães, cada uma delas com uma qualidade, mães abençoadas, mães especiais, mães levantadas por Deus, e eu poderia contar a história de muitas mães que deram uma vida de joelhos dobrados por seus filhos, e hoje veem os seus filhos no altar do Senhor, pregando a palavra, fruto da oração dessas mulheres tão especiais. Deus trouxe uma mensagem através de uma dessas mães da Bíblia, e o seu nome é Isabel, que em hebraico significa a que se dedica
a Deus, a mulher que entrega a vida a Deus, a mulher que dedica-se a Deus. Ser mãe é uma grande bênção. Ser mãe é uma grande dádiva. Ser mãe é o privilégio que Deus dá para muitas mulheres. O amor vai ajudar a ver melhor as virtudes que as mães têm. Mas, na verdade, não basta ser mãe. É necessário ser mãe fiel. É necessário ser mãe de oração. É necessário ser mãe que tem um coração ligado ao coração de Deus. E então Deus, vendo estas qualidades nesta mulher, Deus a escolhe para um propósito especial. Se você olhar a leitura, desde o versículo 5, ele diz que Isabel e o seu marido eram pessoas de vidas íntegras, eram pessoas de vidas irrepreensíveis, eram pessoas que agradavam ao Senhor, mas os dois já tinham idade avançada. Ela queria um filho, no entanto, humanamente falando, era impossível. Então, quando esse homem entra para adorar o Senhor, o anjo do Senhor fala com ele. Deus, esse é um detalhe muito especial. Deus ouviu a tua oração. Querido, não tem oração que Deus não ouça. Tem momentos que você pensa, não está adiantando nada orar. Deus está ouvindo. Tem momentos que você diz, eu tenho orado tanto. Não chegou a hora de Deus ainda. Humanamente falando, era impossível aquela mulher ficar grávida. Mas Deus proporcionou aquela bênção, aquela mulher. Deus proporcionou aquela bênção, aquele casal. Deus está procurando mães espirituais para, através dela, realizar planos diferentes nesse mundo. Quantas pessoas... A minha mãe ficou na Bahia e em 77 eu vim para o seminário. Eu era muito novo, 18 anos, e a minha mãe orava dizendo, Deus, cuida do meu filho. Belo Horizonte tem uma igreja, por nome Terceira Igreja Batista, que foi pastoreada pelo pastor Aquiles Barbosa, depois pelo filho dele, Aquiles Barbosa Júnior, que foi o diretor do seminário, e já há mais de 20 anos é pastoreada pelo pastor João Leão, que é um homem extraordinário. E nós íamos, os seminaristas, chegávamos no seminário, era feito um culto especial na Terceira Igreja, e cada seminarista recebia uma mãe de oração. Cada seminarista recebia uma mãe que cuidava dele, ligava para o seminário para dizer como é que você está, o que você está precisando, e elas levavam presentes para a gente. Um dia eu liguei para minha mãe, falei, mãe, Deus ouviu a sua oração. Eu tenho aqui uma mãe chamada Carmen, que cuida da gente aqui. E minha mãe, quando veio a Belo Horizonte, foi conhecer a irmã Carmen, que cuidou de mim durante 4 anos, ela e sua família. Deus tem levantado mulheres no mundo inteiro. Eu me lembro de Dona Rosalia Appleby, uma mulher que tinha uma vida extraordinária nos Estados Unidos, mas Deus colocou no coração daquela mulher trazer o avivamento para a nação brasileira. E aquela mulher se mudou de lá e veio para o Brasil. E ela começou a escrever folhetos chamados Folhetos de Poder. E os seus
folhetos eram traduzidos. E Dona Rosalie Appleby deixou um legado tão grande. Aquela mulher levava horas e horas de oração pelo seminário, pelo avivamento no Brasil, para que as igrejas experimentassem batismo no Espírito Santo. O nome da minha esposa é em homenagem a ela, que o meu sogro foi tão impactado por ela, que a homenageou com o nome de Rosalie. A minha turma de seminário, cada seminarista recebeu uma Bíblia assinada por ela e com uma dedicatória. E essa mulher marcou história na nação brasileira. Deus levantou mulheres no Brasil. Se eu falar com você na Assembleia de Deus, quantas mulheres foram levantadas? Nas igrejas batistas, quantas mulheres foram levantadas? Em todas as denominações presbiterianas, as igrejas metodistas, as igrejas a wesleyana, quantas mulheres foram levantadas, mulheres de oração, mulheres que quando dobravam o seu joelho, o diabo corria porque sabia que elas tinham relacionamento com Deus. Isabel, mãe do homem mais justo que Jesus viu. João Batista, esta mãe usada por Deus, uma mulher cheia de poder, impregnou no coração de João uma mensagem, e esse homem revolucionou por onde passou. Querido, você é mãe, as mães que aqui estão, ser mãe é dádiva do Senhor. Ser mãe é preciso ter fé. Ser mãe é preciso entender que cada momento que você cuida do seu filho, que você coloca a mão na cabeça dele, você está abençoando, você está passando para ele algo que Deus colocou na sua vida. Quantas mães interferem direto na nossa existência através do ensino, mas muito mais através da bênção que elas transmitem para nós. Tem muitos filhos que não sabem do poder de uma frase: que Deus te abençoe. Eu sou um filho que ainda peço bênção a meus pais, porque eu preciso dessa bênção deles. Se você soubesse quanto isso é precioso, você nunca pararia de tomar bênção aos seus pais. Porque quem está dizendo que Deus te abençoe é quem tem autoridade legal sobre a sua vida. Meus irmãos, quem era Isabel? No Lucas 1:5, Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abadias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, que muitas religiões a chamam a Santa Isabel. De acordo com o Evangelho, Zacarias e Isabel eram pessoas consideradas justas diante de Deus. E a Bíblia ainda diz, irrepreensível em todos os mandamentos, em todos os preceitos, porém não tinham filhos, porque eles eram estéreis. Quando um casal já se encontrava numa idade já bem avançada, Deus ouve esta oração. E aí encontram-se Isabel, aquela senhora de idade grávida, e encontra Maria, aquela menina que foi escolhida pelo Senhor. E quando elas encontram, a Bíblia diz que a criança moveu-se no ventre. Eu fico pensando
Por causa da idade de Isabel, ela teve que ficar na cama durante 5 meses. Por causa da gravidez. As pessoas podem pensar, Deus não poderia ter feito de outra maneira? Poderia. Mas ela ficando na cama, foi um tempo de refrigério, foi um tempo de oração. Ela sabia do que Deus iria fazer com o seu filho. João Batista foi um dos homens mais enigmáticos que a Bíblia tem, e ele pregou uma mensagem, ele preparou o caminho para a vinda do Senhor Jesus, e ele pregou uma mensagem muito dura: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele, por onde passava, ele pregava arrependimento. Querido, Isabel e Maria eram parentes, e elas, nesse encontro, as duas sabiam do que Deus ia fazer na vida delas. Então você pode dizer, pastor, o que dá e o que esperar de uma mãe? Uma mãe, ela te dá amor. Uma mãe, ela te dá respeito. Uma mãe, ela te dá honra. Uma mãe, ela te dá orientação. Ela te dá disciplina. Ela te dá cuidado. E o que ela espera receber? Ela espera receber honra. Ela espera receber obediência. Ela espera receber respeito. Eu tenho feito algumas consultorias com alguns empresários e pastores, e uma das coisas que é notório em todos eles, eles falam que o filho que não honra pai e mãe não tem futuro brilhante garantido. Uma das coisas que é sucesso na vida de qualquer um é honrar pai e mãe. E a Bíblia já fala isso desde Gênesis. Então, nós precisamos saber o que é ser uma mãe diante de Deus. Mulheres que são mães de fé, elas zelam pela integridade pessoal. Mulheres que são mulheres de fé, elas zelam pela palavra que está no seu coração. Meus irmãos, quantas histórias eu conheço de filhos que estiveram diante de uma arma e a arma falhou porque tinha uma mãe de joelhos dobrados clamando pela vida deles. Deus não joga fora a oração de ninguém. Deus está olhando para a oração das mães. Quantas mães nesta hora estão de joelhos dobrados orando? Mulheres de fé, mulheres que creem na promessa, mulheres que não abrem mão da palavra que Deus deu a ela. Tua casa será uma casa de oração. Tua casa tem promessa sobre ela. São mulheres de fé. São mulheres que a Bíblia chama de justos aos olhos do Senhor. Tem muita gente que apenas é justo aos olhos da sociedade. Tem muita gente que é justo apenas aos olhos dos homens parcialmente. Mas essa mulher, Isabel, era uma mulher justa aos olhos de Deus que tudo vê. Mulher íntegra. A Bíblia fala sobre ela irrepreensível, firme nos valores, virtudes que Deus colocou na vida dela. Era uma mulher marcada com atributos que somente Deus podia colocar na vida dela. Quando eu era criança, eu fui ao colégio e antes de começar a aula, já havia tido algum problema e mandaram chamar meus pais. E eu fui embora do colégio com meus pais. E minha mãe começou a chorar muito naquele dia.
porque o filho dela era muito inquieto. E ela estava destroçada. E eu me lembro que ela pegou no meu braço e eu disse, eu vou brincar. Ela disse, não. Você vai para uma reunião de oração comigo. Ô mãe, eu não. Não. Você deita lá e vai dormir lá, mas você vai para a reunião de oração. E nós fomos para aquela reunião de oração. E Deus usou um vaso, pastor Lacerda, nunca esqueço. Pastor Lacerda, e ele disse, minha serva, se tu soubesses quem meu filho será, tu se alegraria. Tudo isto é um preparo para o que eu vou fazer na vida dele. Minha mãe olhou para mim, disse, Deus vai usar isso? Ela contando ela disse que quando acabou a reunião, as irmãs passaram por ela e falaram, irmã Elília, a Bíblia diz que toda profecia precisa ver se ela vai cumprir, julgue a profecia. Ninguém acreditava. Mas minha mãe não parava de orar um minuto. E Deus me tirou de onde eu estava e me colocou no ministério. E eu estou aqui há 43, vou fazer 44 anos agora em julho, que eu sou um pastor, porque Deus ouviu a voz de uma oração. Querido, mulheres de Deus, não limitam sua fé por causa da realidade que está em sua volta. Isabel, ela não podia ter filhos, ela era estéril. Mas se você olhar, ela queria ter um filho, ela orava, mesmo e com a idade avançada, ela dizia, Deus, o Senhor pode me dar um filho. Mas como o marido já é um senhor de idade, ela já é uma senhora de idade. Mas quando Deus tem um propósito, Deus muda tudo, porque é Ele que é o Senhor. Querido, há um milagre nisso tudo. Aqueles homens, aquele casal não tinham filhos e teria um dos maiores desgostos da vida deles, de não poder passar a sua geração, de não poder ter alguém, porque os filhos, naquele momento, os filhos garantiam o cuidado com os pais na velhice. Então, se ela não tivesse tido um filho, Zacarias iria morrer, ela iria ficar só e não teria ninguém para cuidar dela. Deus lhe dá um filho. Aquela mulher não estava mais na fila para ser uma mulher rejeitada. Ela não estava mais na fila de ser uma mulher olhada como uma maldição. Aquela mulher, ela recebeu de Deus uma dádiva por uma coisa, porque ela não parava de orar. Querido, Deus ouve a oração, limitada pelas suas circunstâncias, mas não limitada por sua fé. Tem coisas que você tem lutado na sua vida, tem coisas que Deus tem colocado diante de você, e às vezes você olha em sua volta e diz, isso é impossível de acontecer, isso não tem como acontecer, e Deus está dizendo, eu continuo sendo o Senhor de todas as coisas, eu mudo histórias, eu mudo situações. Mulheres que são mães de fé, estão disponíveis para o projeto de Deus. O versículo 13, por favor. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, e o chamarás o seu nome de João. Isabel não foi parte sozinha do plano. O seu marido era um homem de oração, peça-chave.
Diz o texto que ele foi para o templo para orar. Ele estava no templo buscando o Senhor. Ele era um homem de fé, era um homem de obediência, era um homem de temor. Deus vai usar mulheres que têm maridos, cuidando com ela da oração da sua casa, dando apoio, dando suporte espiritual. Deus quer que nós voltemos a glorificar o nome dEle dentro da nossa casa. Quantos lares que a palavra não é mais lida dentro da casa. Quantos lares perderam aquela emoção de cantar louvores ao Senhor. Quantos lares que perderam o costume de ter momentos de oração, de palavra, de leitura. E por isso, o mundo está cada dia indo de mal a pior, porque as pessoas perderam os seus critérios, as pessoas perderam a sua moralidade, as pessoas perderam as suas referências. As nossas referências estão na palavra, as nossas referências estão diante de Deus, e quando nós dobramos os nossos joelhos, Deus começa a revelar ao nosso coração. Abraham Lincoln, ele disse: tudo o que sou, ou tenho esperança de ser, devo ao anjo que foi a minha mãe. Lembro-me das suas orações, que nunca me abandonaram, têm sido parte de mim, durante toda a minha vida, as orações que a minha mãe fazia por mim. Querido, mulheres de fé, escolhem que a sua casa seja cheia de Deus. Mulheres de fé escolhem que os seus maridos sejam cheios de Deus. Mulheres de fé escolhem que a sua família seja cheia de Deus. Quantas irmãs que eu conheci. Esses dias eu ouvi uma história de um homem que ele escolheu algo no mundo bem pesado. E quando ele chegava em casa, a mãe dele chamava ele pelo nome e dizia: vem aqui, meu obreiro. E ele ficava com ódio. Dizia: eu não sou obreiro, eu não sou evangélico. Ela disse: você é que não sabe ainda. Mas você é, porque Deus me prometeu. E eu não vou parar de orar por você um dia, porque o que Deus fala, Deus cumpre. E ele dizia que quanto mais aquela mulher falava, ele criava raiva no coração. Um dia, num dos momentos mais difíceis, ele estava no meio de um tiroteio. E todos os colegas dele estavam mortos. E ele disse: Deus, se o que minha mãe diz é verdade, preserva a minha vida nesse lugar. Inexplicavelmente, aquele grupo rival foi embora. E ele chegou em casa, e quando ele entrou, a mãe dele estava de joelho. E ele abraçou a mãe, e ela disse: há 1 hora atrás, eu estava lavando uma roupa, e Deus mandou me ajoelhar para orar por você. E eu estou aqui orando por você até agora, me conte o que aconteceu. E aquele rapaz começou a contar e começou a chorar. E a mãe colocou a mão sobre a cabeça dele. E aquele rapaz voltou para o Senhor Jesus naquele dia. Hoje ele é um pastor que prega por tudo quanto é canto, contando a história da oração da mãe dele. Quantos de nós, pastores, devemos o que somos às nossas mães, devemos o que somos pela perseverança das nossas mães. Às vezes nós estamos vendo tudo em nossa volta, dizendo:
não vai dar, isso não dá certo. Mas Deus fala ao coração da mãe lá dentro, dizendo: eu escolhi e eu vou cumprir o que te prometi. Quando uma mãe dobra os joelhos, Deus se levanta do céu para ver. Quando uma mãe dobra os joelhos, Deus se levanta para ouvir. Seu problema, seja ele em que for, na área da saúde, na área da família, na área de finanças, lembre-se que há um desafio diante de você que precisa ser vencido. Isabel não espiritualizou tudo. Era uma mulher de fé, mas era uma mulher sábia, com um bom senso de sabedoria. Deus quer usar você nos milagres, como fez no passado. Lembre-se de uma coisa: a fruta estava à vista de Adão, para que ele olhasse e não caísse. Faraó estava no caminho de Moisés. O sacrifício do filho estava no caminho de Abraão, e ele iria sacrificar. A mulher de Potifar estava na vida e no caminho de José. São desafios que às vezes Deus permite que venha à nossa vida para ver até onde vai o nosso comprometimento. O Jordão e as muralhas era o desafio de Josué. A caverna da fuga era o desafio de Elias. A cova dos leões era o desafio de Daniel. A fornalha era o desafio de Sadraque, Mesaque e Abdenego. A doença de lepra era o desafio de Naamã. A bela Betseba era o desafio no terraço para Davi. Herodes, na vida de Maria e José, era um grande desafio, porque ele queria matar as crianças. O demônio tentador era o desafio da vida de Jesus. O temperamento era o grande desafio na vida de um irmão nosso, chamado Pedro. O temperamento de Pedro era um temperamento sanguíneo, de ação rápida. Era o desafio dele. As talhas vazias era o desafio diante de Jesus no casamento de Caná da Galileia. Os 5 pães e 2 peixes era o desafio diante de Jesus, diante daquela multidão inteira. Havia um desafio. O espinho na carne, a cadeia fria, era o desafio na vida de Paulo. A solitária ilha de Pátimos era o desafio na vida de João. A espera de 5 meses dentro de casa sem se mover era o desafio de Isabel. E eu quero te perguntar, qual é o desafio da sua vida? Qual é o seu desafio? Todos esses que eu citei aqui são pessoas que tiveram desafios e venceram os desafios. Deus colocou na vida deles desafios e eles venceram os desafios. Qual é o desafio que Deus tem colocado diante da tua vida? Nós estamos no próximo sábado, trabalhando para batizarmos um grupo de pessoas que nos leva, nos remete à ceia, nos remete à cruz, nos remete ao sacrifício de Jesus, nos remete à entrega que precisamos fazer, à corrida que temos que correr, à luta que temos que lutar diariamente. Todos temos uma entrega a fazer. Todos nós temos uma corrida para correr.
Todos nós temos uma luta para lutar. E qual é o seu desafio? Tem pessoas que o desafio é o seu temperamento. Tem pessoas que o seu desafio são outras coisas. Querido, tudo vai exigir de cada um de nós fé. Disse Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. Esse é um versículo que todo mundo sabe de cor. Disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vamos falar juntos? Vamos lá? Se tu podes crer, dessa maneira não vai acontecer milagre. Então vamos lá? A gente vai falar quando a gente abre a boca e fecha. Vamos lá? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Vocês viram como funcionou fácil? Então, tudo é possível ao que crer. Se você não crer, você não vai ver a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz assim: sem fé, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, se nós olharmos todas as características de uma vida de fé, é buscar o Senhor, é crer no que Deus fala. Você é parte do milagre, você é parte da esperança de Deus para restaurar esse mundo. Você é parte, resposta de oração da sua mãe, resposta de oração do seu pai. Nós precisamos nos levantar e erguer a nossa cabeça, porque há um projeto de Deus sobre a nossa vida, há um projeto de Deus para nos fazer vencedores, há um projeto de Deus para nos erguer exatamente nesta hora, há um projeto de Deus para nos fazer diferente. Você está orando não a um Deus que está morto, você está orando a um Deus que está vivo e pode todas as coisas. Mulheres que são mães de fé, esperam a provisão do céu. O versículo 25, e ele dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer, escuta aí, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Ela se sentia humilhada por não poder ter filhos. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus é a nossa justiça. Deus é o nosso defensor. Deus é aquele que caminha conosco. Deus sempre será fiel. Deus sempre vai mover água sobre a tua vida. Deus sempre vai mover céu e terra para cumprir a sua palavra sobre a sua vida. Em Salmo 56, versículo 8, Salmo 56, 8 diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Irmãos, quando eu leio esse versículo, eu me encho de alegria. Porque tem pessoas que pensam que chorar diante de Deus é em vão. Dá uma olhada nesse versículo. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Meus irmãos, nossos olhos estão enxutos. Nós paramos de chorar na presença de Deus. É tão bom quando nós precisamos de ouvir Deus.
abrir o coração diante dele, abrir a mente diante dele e chorar, dizendo: Deus, eu preciso da tua ajuda. Ele diz: eu vou recolher cada lágrima derramada. Elas estão anotadas no meu livro. Cada lágrima que você derramou pelo seu casamento, cada lágrima que você derramou por um parente, por um filho, por um marido, por uma esposa, nós somos salvos pela graça. Devemos viver pela graça. Temos o Espírito Santo e devemos viver cheios do Espírito Santo. Lucas 1:45. Olha o que diz esse texto. Lucas 1:45. Bem-aventurado é aquele que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhes disse. Eu queria que você lesse esse texto. Bem-aventurado é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Você crê no que Deus falou que vai acontecer na sua vida? A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Tantas pessoas estão desistindo de lutar, estão desistindo, abrindo mão de lutar. Bem-aventurado é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. O Senhor disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor disse que você é abençoado, a sua casa é um lugar da glória de Deus. A Bíblia diz que o seu lar é protegido pelo Senhor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós precisamos de fé para crer no que Deus falou que vai acontecer. Sonhe, realize, acredite. Quando eu estava no seminário, eu tive um sonho. No meu 3º ano de seminário, eu morei no seminário 4 anos. E no 3º ano, eu tive um sonho. Que eu estava em cima de uma carroça. E essa carroça caminhava. Em alguns momentos eu cantava, alguns momentos eu pregava em cima daquela carroça. E eu ouvi a voz de um anjo dizendo: vem e recebe a tua coroa. No outro dia, eu fui contar na capela. Nós estávamos todos os alunos reunidos e eu contei o sonho que eu disse que foi Deus que me deu. E um dos alunos falou: bem, se o problema é a coroa, a Geralda está aí. Era uma moça que tinha lá no seminário, que ainda não tinha casado, e eles chamavam ela de coroa. E aí isso ficou uma gozação até o final do seminário. E eu desisti daquele sonho, porque eu não tive interpretação. Quando eu gravei o primeiro disco, a maioria de vocês não chegaram a conhecer essa forma, que era LP. Lado direito você cantava, e lado A você cantava, e lado B você pedia desculpa. Então, eram 5 músicas de cada lado. E aí, a gente começou a cantar, e uma vez, eu estava em cima de um caminhão, pregando e cantando, lá na divisa da Bahia com Brasília, Barreiras. E naquele dia Deus me trouxe o sonho que eu tinha tido no seminário. Deus disse: eu não falo nada que não se cumpre. Olha o que eu te disse lá no seminário. Eu estava numa praça, no meio de uma multidão,
em cima daquele caminhão, eu estava pregando e eu estava cantando. Mas tudo isso por causa de uma oração de uma mãe. Nós paramos de sonhar porque as circunstâncias dizem ao contrário. Nós paramos de realizar porque as circunstâncias, os nossos amigos dizem que não vamos conseguir. Nós paramos de acreditar no que Deus fala porque o mundo mudou e nós achamos que Deus mudou. Deus não mudou, Ele continua fiel. Ser fiel, sua bênção vai chegar. Em Lucas 1,57, Lucas 1,57, olha o que diz esse texto. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. O que isso quer dizer? Deus prometeu, Deus cumpre. Qual é a promessa que você tem? Qual é a promessa que está guardada no seu coração? Qual é a promessa que está aí dentro? Que você tem aberto mão dela, porque as circunstâncias têm dito não. Isabel recebeu a bênção do Senhor. Um filho varão. João, uma criança com grande missão a cumprir. João, o homem que batizou Jesus. Com Deus você nunca perde. Sempre vale a pena ser fiel a Deus. Meu irmão, veja a última parte do cântico de Zacarias. Lucas 1, 78b e 79, diz: do alto nos virá o sol nascente para iluminar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Aquele menino crescia, aquele menino era instruído debaixo de oração. Aquele menino habitava numa casa onde os seus pais temiam o Senhor. Isabel gerou um único filho para mudar a história daquele momento, daquele povo naquele momento. Em Mateus capítulo 11, versículo 11, Mateus 11, 11, ele diz assim: em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Querido, cada um que veio aqui nesta noite precisa entender que mães que oram têm sucesso na vida por causa da resposta de Deus. Mães que oram, elas têm sucesso na vida por causa do olhar de Deus para elas. Os músicos podem vir. Mães que oram, elas mudam histórias de cidade, elas mudam histórias de igreja, elas mudam histórias de país, elas mudam histórias. Eu queria convidar toda a igreja a ficar de pé.